Vamos explicar essa situação do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele estava completamente envolvido em uma negociação, tanto que fez exame médico na última quinta-feira. Só que a negociação foi frustrada. E aí o Matheus Pereira perdeu algumas janelas de atividades um pouco mais importantes. Por exemplo, parte tática, parte de bola parada, parte de alguma coisa que o próprio técnico Leonardo Jardim vai tentar surpreender o América hoje em campo, porque uma coisa é o joguinho, que ali aquele time dividido, misturado, dá o toque rápido na bola e faz também o trabalho físico, e a outra é o trabalho tático em si, né, com as movimentações que são treinadas. Muita gente às vezes não entende isso, mas é treinado. Fulano abre ali, você joga a bola do lado de cá, tudo isso é treinado. Então o que acontece? Ele ficou de fora de alguns treinos importantes do Cruzeiro ao longo da semana, porque estava envolvido e comprometido nessa negociação que não aconteceu. O que sabemos? A princípio, ele não inicia o jogo, né? Não inicia no time titular. E possivelmente nem no banco de reservas. Mas aí você pode perguntar, senhor Pansieri, você vai cravar que ele está fora do jogo? Você vai cravar que ele não joga? Mas e se acontece alguma coisa aí no meio do caminho, algum outro jogador sente e aí vai e precisa do MP10? Nesse momento, então, ele está fora do jogo? Agora sim. Então tá fora. Agora, se acontece alguma coisa aí no meio do caminho, aí, não, mudou de ideia. Pelo menos essa é a informação, que ele não vai pro jogo. Pelo menos essa é a informação que eu tenho, que ele não vai ser relacionado pro confronto. E aí, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim em relação a esse time. Será que ele vai colocar o Lucas Silva? Que foi uma ideia dele, a dúvida era Lucas Silva ou Eduardo pro jogo passado. Será que ele põe o Marquinhos nessa equipe do Cruzeiro e aí mantém o Eduardo? Eu tô achando que o Christian corre por fora, por uma vaga no time do Cruzeiro. Enfim, são algumas situações que ainda não foram resolvidas, lembrando que ontem o trabalho não teve definição do time. Ontem o trabalho na Toca da Raposa não teve definição do time, então a turma foi dormir sem saber quem vai ser titular hoje. Essa é a informação. Olha, vamos trazer os comentaristas da Itatiaia pra roda, o Edu Panzi, o Ale Oliveira. Você também pode opinar quem você quer ver na vaga do Matheus Pereira. Coloca o Eduardo para dar mais qualidade na armação, coloca o Lucas Silva para deixar o meio-campo mais robusto. Edu Panzi e Ale Oliveira são os comentaristas da Itatiaia. Ale Oliveira, quem é o seu predileto? É melhor ter um meio-campo mais robusto para pegar o Coelhão? Afinal de contas, o Cruzeiro vai de visitante na Arena Independência. Lembrando, que o regulamento mudou, não tem mais vantagem se tivermos um novo empate. Hoje a decisão será nos pênaltis. Bom dia, Ale. Bom dia, Tiagão. Bom dia para os companheiros. Bom dia para nossa audiência, que sempre nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. O Léo Jardim, ele tem uma impressão do time que existe um desequilíbrio entre o momento ofensivo e defensivo. Por quê? No time ideal, o time titular, né? O time que ele colocou no primeiro jogo, o que ele pensou em colocar no primeiro jogo, tem mais gente que gosta de atacar do que de marcar. Então, na cabeça dele era mais importante povoar o meio-campo. Por isso que ele tirou o Marquinhos, que não estava jogando bem, e colocou o Eduardo, justamente para tentar dar esse equilíbrio. Sem o Matheus, eu acho que ele pode colocar sim o Lucas Silva, mas pode voltar o Marquinhos. Ele pode trabalhar com 3 atacantes, até porque, se ele está pensando em equilíbrio defensivo, o Dudu e o Marquinhos, eles não são marcadores, evidentemente, mas eles colaboram bem, eles correm para trás. E aí você teria o Gabigol, que fica mais solto lá na frente, que não tem tanta obrigação no momento defensivo do time. Então você pode fazer um meio-campo com o Lucas Romero, com o Matheus Silva e com o Mateuzinho, e aí na frente você tem o Marquinhos, o Dudu e o Gabigol. Eu acho que pode ser por aí que tô tentando imaginar o que o Léo Jardim tá pensando para deixar esse time mais equilibrado, viu, Tiagão? Boa, Ale, sinal eletrônico tá marcando 11:45. Edu Panzi, me parece fazer todo sentido, a gente já dizia isso ontem aqui no Rádio Esportes, de não ter o Matheus Pereira pro jogo, não pelo treinamento de ontem, como a gente já imaginava também, o treinamento tá pronto, ele é um trabalho mais específico, né, de uma bola parada, como citou o Pansieri, de posicionamento, não é aquele trabalho coletivo de montagem do time, só que ele também não participou desse trabalho de montagem nem na quarta, nem na quinta-feira, então não faria sentido algum tê-lo em campo hoje,
já que o treinador, obviamente, eu até acho, se ele fosse aquele super craque que todo mundo espera que ele seja, né? Vou dar um exemplo, se é o Hulk que não treina 2 dias, jogaria. Mas como o Matheus Pereira ainda não se afirmou no time do Cruzeiro, né? Como ele ainda não é esse cara extremamente decisivo, extremamente necessário, acho que passa muito por isso da ausência dele, evidentemente em função de tudo que aconteceu ao longo da semana. Bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pros amigos, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Ô, Thiago, eu acho que em semana de decisão, a gente tá falando de uma semifinal de campeonato, um clássico, muito mais importante do que perder um treino tático, um treino de bola parada, é perder o foco. Durante essa semana, o Matheus Pereira não estava focado no jogo contra o América. O Matheus Pereira estava focado numa saída do clube, numa negociação, numa mudança para a Rússia, família, esposa. Então, cara, você não está focado no jogo. A semana inteira o Eduardo estava focado, pensando no América, tentando entender o Leonardo Jardim taticamente, o Marquinhos a mesma coisa, o Lucas Silva idem, o Christian focado nos treinos, tentando mostrar para o treinador que tem condição de ser titular. O Matheus Pereira estava focado numa possível saída. E isso é normal no mundo do futebol. O jogador que está envolvido numa possível negociação, ele perde o foco do próximo jogo e ele fica envolvido na negociação. Por exemplo, na quinta-feira, talvez tenha sido o último treino mais forte do Cruzeiro antes do jogo. Todo mundo focado no treino. O Matheus Pereira fazendo exame médico para uma possível saída do Cruzeiro. Então, ele perdeu o foco no principal jogo da temporada até aqui, que vai decidir uma eliminação ou não na competição. E outra, né? O desgaste. Há um desgaste hoje entre Matheus Pereira e principalmente o torcedor do Cruzeiro. O Matheus Pereira não indo para esse jogo, o Cruzeiro indo para a final, ele vai ter 2 semanas aí de treino para esfriar, baixar a poeira, quem sabe até se pronunciar.